Nós falamos as últimas 4 mensagens. A primeira foi sobre construir o caminho da paz. Nós falamos sobre lutas que nós enfrentamos, as dificuldades, as batalhas que nós enfrentamos. Depois, estratégias para o dia da batalha. E depois falamos sobre as lições do campo de batalha, quando Moisés estava ali com os braços levantados, Uri e Arão do seu lado. Cada dia nós aprendemos mais a palavra do Senhor e ela nos ensina. Eu gostaria de falar sobre um texto do Novo Testamento agora, que é Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16. Mas para introduzir esse assunto, eu gostaria de citar um profeta do Antigo Testamento, o profeta Miqueias. Muitos irmãos, eles olham para o Antigo Testamento apenas e passam por alguns textos mais saudáveis ou mais apetitosos para eles, como os Salmos. Conheci muita gente que só lia os Salmos do Antigo Testamento. E muita gente não sabe que a única Bíblia que existia quando Jesus andou aqui, os apóstolos andaram aqui, era o Antigo Testamento. A Bíblia que eles usavam para pregar era o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é a comprovação de que Jesus é a realidade. Ele veio para cumprir as promessas que Deus havia feito. E firmados nessas promessas de Deus e pela fidelidade do Senhor, é que nós vamos seguir adiante. Seguindo para o alvo. Miqueias capítulo 2, verso 10 diz assim: levantai-vos e ide, pois aqui não é lugar de descanso. Aqui não é lugar de descanso. Nós temos um descanso. Hebreus capítulo 4, quando o autor aos Hebreus ele está falando ao povo de Israel, ele está ensinando ao povo de Israel, através do autor deste livro, que manda essa carta para Jerusalém. Eles ainda estavam morando ali, no meio de todos aqueles sacrifícios em Jerusalém, o templo ainda estava de pé, e então alguns estavam retornando ao judaísmo. O capítulo 3, ele encerra o capítulo 3, no verso 19, dizendo que aquelas pessoas com mais de 20 anos, 603 mil que saíram do Egito, não entraram na terra prometida, por causa da incredulidade. Foram 15 rebeliões, 10 revoltas e 5 dúvidas que o povo de Israel lançou contra Deus. 10 vezes eles se rebelaram e 5 vezes eles duvidaram de Deus. O profeta Miqueias então anuncia: aqui não é lugar de descanso. O autor dos Hebreus, no capítulo 4, fala sobre o Shabat, o sábado. Ele diz que se Josué, que levou o povo de Israel a tomar posse da terra prometida, tivesse dado descanso ao povo de Deus, Deus não falaria posteriormente por meio de Davi. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Nós ainda não chegamos lá, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém? Paulo está na prisão. Paulo está encarcerado. E mesmo no cárcere, Paulo escreve uma carta àquela igreja em Filipos, com regozijo na sua alma, no seu coração. Essa carta é conhecida como Carta da Alegria. Como é que alguém que está na cadeia, está preso, ele pode ter alegria? Paulo viveu estas coisas. No capítulo 4, então, no verso 13, ele diz: posso todas estas coisas, passar fome, passar necessidade, posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Os irmãos de Filipos haviam ajudado Paulo no seu ministério com sustento, com ofertas, com orações. E Paulo sabia que ele tinha chegado até aquele lugar porque havia um suporte por trás, um apoio.
Paulo nos lembra na sua carta aos Coríntios, na primeira carta do capítulo 9, ele diz no versículo 24 em diante que nós estamos fazendo uma corrida. É uma carreira, é como no estádio os corredores correm. Os corredores correm para alcançar uma coroa corruptível. Os vencedores recebiam uma coroa de louro, eu já expliquei isso aqui para vocês, simbolizando o primeiro, talvez uma espécie do imperador que usava uma coroa de ouro. Mas a coroa de louros, ela esvanece, ela murcha. Pedro fala que nós temos agora uma imarcessível coroa, que não murcha, a vida eterna. Miqueias então anuncia, aqui não é lugar de descanso. Nós estamos caminhando para o alvo, progredindo, seguindo adiante. Há um descanso para nós. Há um descanso para mim. Há um descanso para você. Paulo diz, olha, eu prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, porque enquanto estou nesse corpo, estou longe do Senhor. Qual é o alvo da sua existência? Qual é o alvo para o povo de Deus? Qual é o propósito da nossa vida? Nós precisamos saber para onde nós estamos indo, porque senão qualquer lugar serve. Então por que ir? Nós estamos numa caminhada. E Paulo segue dizendo aos coríntios, eu também esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para que depois de ter anunciado a boas novas para os outros, não seja eu desqualificado. Eu não estou lutando sem um propósito. Estou lutando sim, com propósito. E esta luta, ela é interna. Nós falamos na última vez sobre os 3 inimigos que nós enfrentamos neste mundo. Falamos sobre as estratégias do inimigo, falamos sobre a covardia de Satanás. Ele é astuto, ele é mentiroso. Ele é comparado na Bíblia com a serpente porque ele é venenoso. Uma gota é suficiente para contaminar. E hoje nós queremos falar sobre a nossa carne. Nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e Satanás. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa própria carne. E Paulo diz aqui, versos 12 a 16, não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço uma coisa. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prosseguimos na medida da perfeição que já atingimos. Quando a gente começa a subir degraus de uma escada, nós não podemos retroceder. Cada vez que retrocedemos um degrau, nós descemos. Devemos caminhar dali para frente. Esta é a visão que Paulo dá a respeito de si mesmo. Paulo começa a lembrar de sua ascendência, de onde ele veio. Paulo lembra que ele foi educado aos pés de um grande mestre, chamado Gamaliel. Ele se lembra também de que ele era de uma das facções ou religiões mais rígidas dentro do povo judeu, que era dos fariseus. Ele lembra que ele fisicamente é da tribo de Benjamim, ou seja, ele, juntamente com Judá, a tribo de Benjamim e Judá, permaneceram até a vinda de Jesus como uma nação, conhecido como o povo da nação judaica.
os judeus. As 10 tribos do norte se chamavam Israel, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, se chamava Reino de Judá, ou Reino do Sul. E Paulo diz que tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, ele considerou como, literalmente, a palavra grega aqui é esterco, como refúgio, no máximo que serve como adubo. E ele diz no verso 10, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Paulo tinha um propósito, ser fiel até o fim. Perseverança. Nós precisamos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este vencerá. Se retroceder, nele não se alegra o meu coração. Hebreus capítulo 10, lá no último versículo ele fala sobre isso, você pode olhar depois. E o capítulo 11, então, de Hebreus, ele entra falando sobre a galeria da fé. Temos que andar por fé. Verso 6, então, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos, então, um alvo para o qual nós estamos indo. Progresso é um objetivo que todos, e em todos os tempos, em todas as áreas, têm buscado. Nós nos sentimos perdidos, talvez até inúteis, quando nós começamos a perder alguma coisa. Começamos a nos questionar. Começamos a pensar que perdemos e por isso perdemos o propósito de vida. Muitas vezes a perda é lucro. E Paulo está falando das perdas que ele mesmo optou. Jesus diz que quem acha, perde, e quem perde, ganha. É o lucro da perda e a perda do lucro. Nós temos o lucro da perda quando nós abrimos mão por causa de Cristo. Quando nós seguimos o que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que nós tanto ansiamos, tanto preocupamos, e que Paulo nessa carta aqui também fala no capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. E o verso 8 então ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A nossa mente não deve estar presa às coisas que estão nesta vida. Devemos sim olhar para o necessitado e compartilhar com ele, repartir com ele o pão. A igreja de Tessalônica, Paulo escreve àquela igreja porque eles estavam muito preocupados com a volta do Senhor Jesus. E alguns estavam abandonando o trabalho, estavam se reunindo só para cultuar todos os dias, culto de manhã, de tarde, de noite, não queriam mais trabalhar. E Paulo chega à conclusão e diz, olha, é o seguinte, quem não quer trabalhar também, agora deve fazer jejum então, não coma. Mas pelo contrário, trabalhe com as próprias mãos para ter o que é necessário para si e para socorrer o necessitado. Paulo, então, explica os mistérios de Deus que só Paulo recebeu da parte de Jesus. Alguns mistérios só foram revelados a Paulo. Pedro reconhece isso na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 15. Ele fala assim, Paulo, quando fala a respeito da volta de Jesus, ele fala coisas difíceis da gente entender. Porque Paulo recebeu uma revelação especial da parte de Jesus. Paulo é o único que fala sobre o arrebatamento. Ele explica pormenorizadamente a ressurreição. Ele diz de si mesmo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, que ele conhece um homem que na verdade é ele mesmo, que foi até o terceiro céu. Paulo recebeu revelações maravilhosas e compartilhou com a igreja. E nós devemos aprender com
o apóstolo Paulo. Gostaria de compartilhar 4 lições que eu quero compartilhar rapidamente com vocês nesse texto. Para seguir adiante para o alvo, nós precisamos de um itinerário. Para seguir é necessário conquistas. E para seguir é necessário abandonar. E para seguir é necessário manter. Paulo ensina estas 4 lições nesse texto. Primeiro, o itinerário. Eu prossigo para aquilo que fui alcançado. Eu tenho um itinerário. Estar com Cristo. Versos anteriores ele fala sobre conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e de alguma forma fazer parte desta ressurreição. Verso 11. É preciso saber para onde ir. É preciso saber como ir. Ele diz no versículo 12, não que eu já tenha alcançado ou já seja perfeito. Sexta-feira nós ouvimos aqui do pastor Reginaldo que este mundo está quebrado. E nós também somos quebrados. É por isso que a gente encontrou Cristo. Ou Cristo nos encontrou. Ele nos resgatou. Ele nos separou. E Ele está nos consertando. E é isso que Paulo está dizendo. Agora, uma parte está consertada. Precisa consertar a outra parte. Um exemplo bem prático disso aconteceu comigo há poucos dias. Eu troquei com o carro do meu filho. Os 2 carros são velhos, mas estão andando. Não me envergonho deles. Eles me conduzem e me levam e me trazem. Mas eu troquei de carro com ele e fiquei assustado com o barulho que a junta homocinética do lado direito estava fazendo. Levei no mecânico, pedi para trocar. Troca a junta homocinética do lado direito para mim, por gentileza. Ele foi lá e trocou. Eu peguei o carro, a primeira manobra, eu percebi que a junta homocinética do lado esquerdo estava também com problema. Mas a do lado direito estava tão forte o barulho que eclipsava literalmente o barulho da roda esquerda que estava mais perto de mim. Agora eu consigo ouvir a que está perto de mim. Não é assim que a gente faz também? Quando a nossa vida é como se fosse um terreno baldio. Está cheio de coisas. E a gente começa a tirar aquilo que é mais grosseiro. Começa a limpar aquilo que é mais grosseiro. Mas depois a gente começa a trabalhar o terreno de uma forma mais adequada. Eu morei 2 anos em Rondônia, e para que uma lavoura ou mesmo uma pastagem seja cultivada naquele lugar, a mata original precisa ser tirada. Árvores gigantescas de 40 metros de altura eram tiradas. E depois ficavam aquelas madeiras que não haviam queimado, ficavam ali, e depois eram limpos. Em alguns lugares a gente via os campos limpos, sem nenhum tipo de madeira no chão, pastagens limpas. É um processo. Deus começou o processo pela ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Volta para o capítulo 1 de Filipenses, você vai entender o que eu estou falando, verso 6. Estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, usando a palavra de Deus, está limpando a mim e limpando os irmãos. Existe um alvo, existe um processo. O alvo é a perfeição. O alvo é ser santos. Sede santos, porque eu, vosso Deus, eu sou santo. Agora, quando nós olhamos para a nossa vida, o que nós vemos? Vemos o mesmo que Paulo vê. Irmãos, eu ainda não atingi, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado. Então, eu e você fomos alcançados para sermos semelhantes a Jesus. Amém? É preciso saber para onde ir. É preciso saber como ir, e é preciso
saber por que ir. Esse mundo jaz no maligno. E se nós não avançarmos, ficaremos para trás. Precisamos avançar. Temos um alvo. Segunda lição, precisamos conquistar. Paulo diz que conquistou muitas coisas. Ele conquistou com muita luta, com muito sofrimento. No capítulo 1 ele fala sobre as cadeias dele. Ele fala sobre a perseguição. Alguns estavam falando sobre Cristo, sobre o Evangelho, mas para aumentar o problema das dificuldades que Paulo já estava enfrentando por pregar o Evangelho. E então ele dá de ombros e ele diz, o que me importa? O importante é que Cristo está sendo anunciado. Quer seja de boa vontade, quer seja como pretexto, mas o Evangelho está sendo anunciado. Não há conquista sem luta, atitudes, ações. Capítulo 1, verso 27 em diante diz, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e os veja, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isto é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isto vem de Deus. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Não existe conquista sem luta. Na carta aos Efésios, e nós discorremos sobre isso aqui, capítulo 6, verso 12, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós temos uma luta, nós estamos num campo de batalha, nós não vivemos num campo neutro, não existe um campo de neutralidade. É preciso usar armas. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 3 a 5, sobre estas armas. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas. Sofismas são ideias que parecem lógicas, mas que na verdade se comprovam falsas. Parece sabedoria, mas no final das contas não tem respaldo na verdade. Jesus, diante de Pilatos, ele diz, eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos, o governador dali, ele não sabia o que era a verdade. Por isso pergunta, mas o que é a verdade? Porque a verdade para o mundo grego era uma. E hoje, quando nós saímos pelo mundo à nossa volta e falamos sobre a verdade, eles falam sobre verdades relativas. A minha verdade não é a sua verdade não é a minha verdade, mas nós não estamos falando da nossa verdade, nós estamos falando de uma pessoa. Jesus, ele é a verdade. Ele é o fim, ele é o alvo, ele é o objetivo. Como diz uma canção que nós cantamos aqui algumas vezes, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. É preciso louvar a Deus em cada vitória. Verso 13, Paulo nos diz, irmãos, não penso que já alcancei, mas prossigo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. É preciso celebrar, é preciso cultuar a Deus. Cada culto, na verdade, é uma celebração de ação de graças. Senhor, obrigado por mais uma semana, por mais uma vitória, em nome do Senhor Jesus. A terceira lição, para seguir é necessário abandonar. E nós já falamos aqui vastamente sobre os abandonos que Paulo fez a respeito de seu passado, tanto genético, da sua ascendência da tribo de Benjamim, da casa de Israel, assim como do próprio conhecimento, do doutorado que ele havia adquirido aos pés do mestre Gamaliel.
Nós estamos dispostos a abrir mão do nosso conhecimento para conhecer a Cristo? Algumas vezes o profeta Oséias, ele é citado para que pessoas busquem conhecimento intelectual acadêmico. Eu não sou contra conhecimento acadêmico, mas quando o conhecimento acadêmico ele eclipsa o conhecimento de Cristo, então é necessário optar pelo último, pelo conhecimento de Cristo. Nosso alvo é Cristo. Eu já citei exemplos de pessoas que eu conheci que são analfabetos, mas têm um conhecimento de Jesus tão grande que daria grandes lições em grandes teólogos sobre o conhecimento de andar com Cristo. Não de ter lido o livro de alguém renomado e reconhecido. É preciso abandonar a velha natureza. A nossa velha natureza, ela quer nos dominar. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, despindo-vos. Existe uma maneira de despir e vestir. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles perderam a glória de Deus. E eles se vestiram com folhas. E nós tentamos nos vestir muito. A nossa velha natureza é um hábito, não sei se vocês sabem, mas um hábito pode ser também uma vestimenta. Em alguns países, hábitos se vendem, são vestimentas, são tipos de vestimenta. Precisamos nos vestir de Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 3, nos diz que nós precisamos ser encontrados por Ele, quando Ele vier, vestidos e não nus. Vestidos com o quê? Bem-aventurados, Apocalipse, capítulo 22, verso 15, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Precisamos ser lavados por Cristo, pelo sangue dele, estarmos revestidos por ele, então nos despirmos da nossa velha natureza. Outra coisa, nos despirmos do nosso egoísmo. Se tem uma coisa que nós gostamos é de nós mesmos. E Paulo explica isso, ele diz que nenhum homem jamais se odiou. Mas veste seu corpo, ainda mais em dias frios como hoje, alimenta seu corpo, bota o corpo para dormir, ou vocês não fazem isso? Nós cuidamos de nós. E o que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, ali a partir do versículo 1, e depois versículo 5, ele segue dizendo o exemplo de Jesus, ele diz, portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria. Me deixe mais alegre ainda, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Nós precisamos abandonar o egoísmo. Paulo abandonou o egoísmo. Paulo se entregou de corpo e alma para pregar o evangelho. Ele sofreu açoites, naufrágios, prisões, apedrejamento por amor a Jesus. Nós estamos dispostos a passar por tudo isso por amor a Jesus? Se o teu alvo é Cristo, saiba que você vai passar por caminhos estreitos, sim. Por vales estreitos, sim. Por zombaria, sim. Por rejeição. Aliás, Jesus nos ensina que se todo mundo nos elogiar, devemos ficar de olhos abertos, porque assim eles fizeram com os falsos profetas. Precisamos estar atentos. É preciso abandonar a velha natureza, o egoísmo, hábitos que manchavam, dos quais nos envergonhamos só de pensar. Eu creio que cada um de nós já teve pensamentos bem sinistros. E alguns de nós fez coisas bem sinistras.
E de que se aquilo que nós pensamos ou fizemos fosse passado num telão na frente de toda a igreja, não vamos nem colocar na frente do público. Lá fora, para eles, isso é motivo de orgulho. Mas para nós, de vergonha. Eu era assim. Mas também, junto com a vergonha, vem a alegria. Porque Jesus não fez conta da vergonha que passou por nós. E nós não devemos também nos envergonhar de Cristo. E aí vai um alerta dele em Marcos 8:38, ele diz que aquele que se envergonhar dele diante dessa geração que troca Deus pelas coisas que ele criou, ele também se envergonhará dele no dia em que voltar. E por último, para prosseguir é necessário manter. Já falamos aqui 2 mensagens sobre a bênção da permanência. Nós precisamos permanecer em Cristo. Em João capítulo 15, Jesus usa a analogia do pé de uva, da videira. Ele diz que o ramo que estando em mim dá fruto, o Pai corta. Mas agora ficam 2 partes. A parte que permanece firmada na videira e a parte que está desligada da videira, essa seca. Então nós precisamos aprender a abandonar e aprender a manter. Nós não podemos fazer como aquela pessoa que, sem nexo e bom senso, subiu num galho e começou a cortar do lado da árvore sentado no galho que ia cair. Às vezes é essa imagem que a gente vê na prática e na vida de muitos amados. Nós precisamos manter os olhos fixos no alvo. Eu falei antes de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, nos diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, todo o capítulo 11, testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta por Deus para nós. Existe um alvo. Jesus é o caminho, não o estacionamento. É um modo de vida. É a maneira pela qual nós vamos a Deus. Muita gente pensa, eu estou em Cristo. E para. Jesus não é estacionamento. Jesus é o caminho, é o modo de vida que nos conduz ao Pai. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nova Almeida atualizada. Segundo lugar, não retornar ao território que já foi conquistado. Hebreus, capítulo 10, versos 37 a 39. Com esse texto eu encerro a minha reflexão com os amados. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Abacuque 2, versos 3 e 4. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Temos um alvo. Temos um objetivo. Nós não andamos em círculos.
Não podemos ser como o povo de Israel que 38 anos andou em círculos em volta dos montes, das montanhas de Seir, com a terra prometida logo adiante, mas sem poder entrar. Efésios 1:3 e 2:6 nos diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e em Cristo Ele já nos fez assentar nas regiões celestiais. O inimigo das nossas almas, ele não quer nos ver lá. Ele quer que você desista, ele quer que você retroceda, ele quer que você volte. Algumas pessoas acabam fazendo isso. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21, ele fala que é como o cão e a porca lavada, que volta a se revolver no lamaçal, e o cão que volta ao próprio vômito. Não é legal, não é bom. Então precisamos perseverar. Se você precisa de alguém que caminhe junto com você, te ajude a não retroceder. Se você sobe um degrau e desce 2, tem algo errado. Agora, se olhando para a sua vida de caminhada com Cristo, você olha a sua vida hoje, você olha para a semana passada, você percebe que você progrediu, amém, você está no caminho. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Se nós estamos crescendo, se estamos progredindo. Não sei se na casa de vocês foi assim também. Na nossa casa a gente tinha o lugar de medir. E estavam lá, com caneta então, as alturas, e a gente colocava a letra do nome de cada um do lado, para a gente identificar. E aí de vez em quando eles lembravam, e viam, vão medir hoje? E a gente percebia que estava crescendo. Uma criança que não cresce, mas regride, é uma preocupação bastante grande, não acha? Na nossa vida cristã, nós devemos ter essa preocupação também. E quando a gente não está bem de saúde, a gente vai procurar logo um médico. E quando a nossa vida espiritual não está bem? Quando a nossa comunhão com Deus não está bem, nós não sentimos fome da palavra de Deus, nós não sentimos desejo de estar na companhia do povo de Deus. Alguma coisa está errada. Precisamos buscar ajuda. Hebreus 10, 25 já acontecia naquela época. Não era nem o ano 70. Alguns já estavam deixando de se congregar. Hebreus 10, 25. Não sejamos como alguns que não congregam, que não se juntam para adorar a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor para que nós possamos progredir, porque Ele nos amou, Ele nos ama e Ele quer que nós cresçamos, que nós avancemos. Nós temos um alvo. O meu alvo é Cristo. O seu alvo, qual é? O alvo de Paulo é Cristo. Será que nós podemos dizer, como Paulo disse, o meu alvo é Cristo? Conhecê-lo, estar nele, ser encontrado nele. Coloca seu coração diante de Deus nesta hora. Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra, pelo exemplo da vida do apóstolo Paulo, por tudo que ele nos ensina, Senhor, pelos desafios que ele coloca diante de nós, pela sua própria vida e experiência. Mesmo na prisão, ele não desistiu. Mesmo na prisão, com toda a perseguição, com tudo que ele sofreu, ele nos incentiva. Ele incentivou a igreja de Filipos. Ele também incentiva a mim e aos meus irmãos para que nós prossigamos. Prossigamos para o alvo, Senhor amado. Ó Deus amado, o Senhor nos chamou para estarmos contigo por toda a eternidade. Não apenas por um tempo fugaz, de alguns anos de vida nesta terra, mas o Senhor prometeu para nós vida eterna, um novo céu, uma nova terra. Senhor, é para lá que nós vamos, para Canaã celestial, para Jerusalém celestial. Pai, que nenhum dos motivos, nenhuma das preocupações que nós enfrentamos aqui na nossa luta do dia a dia, com a nossa